E aí, pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre a saída do cavalo. Muita gente pensa ou muita gente acha lindo quando o cavalo sai demais, mas e será que essa é a forma melhor ou mais eficiente? E sair de menos, ou assim, não angular muito, passar meio reto, é feio, mas o quanto eficiente isso é, ou quanto isso nos ajuda. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, vai abordar e vai chegar a uma conclusão, e aí o que é não só bonito, mas o que é eficiente na hora de derrubar boi. E aí, pessoal, eu vou começar o vídeo só mostrando os extremos, bora dizer assim, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E depois eu vou meio que ir para desenhar um pouquinho para vocês, explicando, bora dizer assim, a razão, ou bora racionalizar mais esses dois jeitos, o que é que eles nos ajudam. Será que sempre sair demais é bom? Ou será que passar é sempre ruim? Bora ver isso. Então, só para dar um exemplo para vocês, aqui é um exemplo onde, por exemplo, o cavalo angula muito, beleza? Quando eu falar cavalo angula muito, é isso. Seria o cavalo, ele dobra, muda muito de direção dentro das faixas. Um exemplo que o cavalo não angula muito. E vocês vão ver que nos dois exemplos os cavalos derrubam o boi, beleza? Aqui é um cavalo que, por exemplo, não angula muito. É um cavalo que sai mais para frente. Só para colocar isso já no começo, para a gente ter ideia do que a gente vai falar. Um cavalo que bota mais para frente. E um cavalo, nesse caso, que bota mais, que abre mais. Beleza. E daí, eu queria falar com vocês o seguinte. Bora abordar a primeira situação, tá? Então, finge que esse desenho meu aqui tá bem legal para vocês. E essa linha mais grossa, vou até talvez colocar essa linha de outra cor aqui. A linha mais grossa seria a linha das faixas, no final lá da gente. Onde a gente tem que sair de sela, fazer a força e tarará. E essa linha azul fininha seria só para determinar a pista de vaquejada. E aí agora bora pensar no cavalo, tá? Vai ser um pontinho aqui, pontinho vermelho, um redoninho aqui no cavalo, vai ter um boi e vai ter o cavalo de esteira aqui. Vamos abordar a primeira situação, que é o quê? O cavalo abre demais. Então imagina que eles vêm aqui andando, opa, vem andando e o cavalo tem que sair. O cavalo que, pode dizer que sai demais, pode dizer, essa setinha vai indicar ele aqui. O cavalo fazendo isso. Então, bora primeiro pensar nas vantagens. Qual a vantagem do cavalo fazer isso? Então você pode ver que tem uma força lateral. Então, se a gente imaginar que o boi está seguindo aqui, quanto maior for esse ângulo aqui, bora dizer, entre o cavalo e o boi, porque ainda vai ter, pode dizer assim, uma força lateralmente aqui. Quanto maior isso, faremos que o boi não vá muito para frente. Então, pode dizer assim, o cavalo que angula mais, a vantagem dele seria o quê? A tendência é que ele não, ao passar do boi, ou quando ele sair do boi, ele não leve o boi muito para essa região do segundo calo, beleza? Mas nem tudo é vantagem, né? Então, o que é que ocorre, o que é que acontece com essa questão quando o cavalo angula demais? Essa setinha vermelha, bora imaginar que é o cavalo saindo do boi. Essa componente de força aqui, lateral, que eu desenhei para vocês, é o seguinte, vai ser muito mais requerido de força do cavalo para que ele derrube esse boi, porque pense que é o seguinte, é alguém correndo e você puxando a pessoa lateralmente. Você vai ter que fazer muito mais força para que essa pessoa gire. E o que é o girar? Eu vou tentar explicar para vocês. Tem uma explicação física, mas o que é que você precisa fazer para que o corpo gire? Se vocês imaginarem que essa roxa aqui é o boi está seguindo para frente, ok? Quando o boi está andando para frente,
enfim, vamos dizer, tem uma leizinha da física que diz que o que a tendência é que o corpo continue nessa velocidade que ele está. Mas o que acontece quando você puxa o rabo do boi? É muito interessante isso. E geralmente o rabo do boi é essa laranja aqui que a gente tá. Quando você puxa o rabo do boi, você vai fazer com que isso aqui tenha uma velocidade maior. E quando você aplica uma velocidade maior, em um ponto desse corpo, e o boi geralmente ele vai estar seguindo reto, a tendência é que o resto do corpo não consiga se equilibrar, porque ele está numa velocidade menor. E ele vai fazer com que esse corpo gire. E se a gente pensar na vaquejada, esse corpo vai girar. Então, a frente aqui, a traseira dele vai começar a girar. E se a gente voltar aqui para o vídeo de exemplo, o que é que a gente quer que o boi faça para valer o boi na vaquejada, né? O boi realmente tem que girar, porque ele tem que cair e mostrar levantar essas pernas. E não precisa dar a cambalhota para o outro lado, né? O que o boi precisa, na regra, para fazer com que ele seja válido do boi, é que esse boi mostre as patas. E para ele mostrar as patas, ele tem que girar. Então, olha que interessante. Se a gente pensar que quando a gente aplica essa força no rabo do boi, a gente tem que aplicar com uma velocidade maior que o boi para a gente fazer com que ela gire. Então, o que é mais fácil? É eu tentar derrubar alguma coisa. Pense que você está alguma coisa na sua frente. Para você fazer isso girar, é mais fácil você passar direto ou você correr lateralmente. Imagine você corre para cá. A tendência é que quanto mais você corre para cá, maior seja a força que você precisa para você fazer que isso gire. E outra coisa, você não está passando dele. Quando você passa com velocidade, você vai fazer com que o rabo dele, as pernas dele posteriores tenham uma velocidade maior e ele gire. Ele vai girar mais fácil. Então, isso é o caso do boi, as vantagens e a desvantagem do cavalo que abre demais, né? Então, bora colocar outro exemplo aqui. Vamos dizer que essa é a nossa faixa. Vamos fazer até maior agora. E agora, bora imaginar. Azul é a pista de vaquejada. Perdoe o desenho. As minhas melhores habilidades. Eu vou colocar de novo a mesma situação aqui em vermelho. Esteira. Boi. E o cavalo puxar vai ser isso aqui. A gente viu na parte anterior que é o seguinte. O que a gente precisa para derrubar o boi é aplicar uma velocidade maior. Só que se a gente aplica essa velocidade com um ângulo muito grande, você vai estar puxando lateralmente. Então você não vai estar aplicando uma velocidade muito maior aqui. Porque quanto mais lateralmente você puxar, a tendência é que você não tenha uma velocidade maior. E quanto mais lateralmente, isso vai exigir uma força muito maior para você arrastar esse corpo, né? Beleza. E aqui a gente vai falar agora, essa bolinha é o cavalo puxar, a situação do cavalo não passa demais. Qual a vantagem? Se esse cavalo tem uma angulação muito menor, ele vai poder aplicar a velocidade, mas o cavalo está saindo assim. Esse é o meu ângulo do cavalo amarelo, o cavalo palomino. Ele não angula tanto. Ele vai poder aplicar a velocidade, provavelmente, muito maior aqui. E a força vai ser muito menor, porque esse ângulo ele está, na verdade, passando para frente. Ele não está andando lateralmente, que é mais ou menos, bora pensar assim, quando o cavalo ele angula e ele não angula. Bora por exemplo que o cavalo angula. Os cavalos, bora dizer assim, o ideal seria o quê? O cavalo angular e botar velocidade. Mas tem cavalo que ele angula e aí ele continua angulando. Então cada vez mais ele vai precisar de mais força. Esse cavalo aqui não, ele põe um ângulozinho pequeno dele e ele corre. Então ele vai aplicar aquela velocidade que a gente falou aqui no rabo do boi, fazendo com que esse corpo gire muito mais fácil. Eu vou te mostrar em exemplos agora, para você
Para você entender que quando o cavalo passa, a tendência é que ele gire o boi bem mais rápido, porque aplica uma velocidade aqui maior. E aqui eu tenho dois exemplos para te mostrar. Por exemplo, ó, esse cavalo não sai muito, mas ele passa com muita velocidade. A tendência é que você vê que o boi gira. Beleza? Tem outro exemplo dele aqui, bem interessante. E o girar que eu falo é o seguinte, é o boi cair, ele gira realmente o corpo, porque ó, você vê, ó, ele cai de chapa, ele gira o corpo, beleza? Então o que eu falo é isso, quando o cavalo passa com muita velocidade, ele vai girar com menos esforço, e ele vai fazer com que o boi gire, realmente que a gente precisa é que o boi gire e mostre as patas. Porém, nem tudo são flores, lógico, né? Então, que aí fica nessa coisa, o cavalo tem que abrir, o cavalo tem que abrir, mas e aí? O cavalo abriu, ele tem que fazer muito mais força para derrubar do que esse que não abre. Mas esse que não abre, ele também, a tendência é que ele carregue isso para frente. Porque a componente, pode dizer assim, tem uma componente de força nos dois, mas esse componente lateral que puxa ele lateralmente é bem menor aqui. No outro é bem maior. E é mais ou menos como se ele estivesse puxando para o lado. Então a tendência é que esse boi vermelho vai cair. Pode dizer que ele cai aqui, só que o cara está puxando para cá, geralmente. Ele está puxando bem inclinado para cá. A tendência é que esse corpo aqui, ele não siga muito para frente. Quando o cavalo abre. Quando o cavalo não abre, é o contrário. Esse componente é bem menor. Ele vai derrubar e ele ainda vai carregar isso aqui mais para frente. Então, qual a conclusão com isso? Bora mostrar o exemplo exatamente que o cavalo coloca e arrasta. Ele tende a trazer para frente quando ele bota. Esse cavalo aqui, cavalo sensacional. Acho que não tem problema do cavalo sair, mas quando o cavalo sair a gente tem que saber correr nele. Um cavalo que não angula muito, mas passa do boi com muita velocidade. Olha mesmo, ele derruba o boi e a tendência é que ele puxe. Olha como o boi vai para frente. Beleza? Agora bora olhar outro exemplo aqui. Se o boi vai para frente. Esse exemplo. Ó, o cavalo ele angula, mas você vê que é um cavalo que ele só angula. Ele angula e põe velocidade para frente. O boi vai muito pouco para frente. Porque o cavalo está fazendo força pro lado, né? A tendência é que ele não arraste o boi muito para frente. Então, uma coisa que eu queria, dois pontos que eu queria que ficasse claro nesse vídeo é o seguinte, cara, isso é lei da física. Pra gente girar o boi, que a gente precisa, quando a gente aplica essa velocidade maior aqui no rabo do boi, ele vai fazer com que o corpo gire, porque o resto do corpo dele não vai conseguir manter a mesma velocidade que a gente está aplicando, puxando com o nosso cavalo, beleza? Cavalo abrir ou não é relativo. Bora dizer qual seria o cavalo ideal. Um cavalo ideal é que ele misturasse os dois. E qual seria os dois? Eu vou tentar desenhar para vocês aqui o que eu acho que seria legal para um cavalo ter, mas assim, para um cavalo, a saída do cavalo que ela pegasse o melhor dos dois mundos. A melhor saída para mim seria nesse caso aqui. Eu vou colocar, imagina que essa é a saída muito para frente, essa é a saída muito para o lado. Beleza? Pode ser que muitas pessoas já saibam, mas qual a saída ideal? A saída ideal seria essa aqui. Que vai dizer que isso aqui tenha 45 graus. E por quê? Porque se o cavalo ele angula e ele segue aqui colocando velocidade, ele vai ter uma componente lateral, que é essa aqui, e ele vai ter uma componente para frente. Então, quando ele tem a componente para frente com maior velocidade que o boi, vai fazer com que o boi gire, porém ele tem essa lateral, como ele está inclinado, ele vai ter essa componente de força lateral que não vai deixar que o corpo, o boi, vá muito para o segundo carro. Cara, é feasible fazer isso? 45 graus, e aí eu vou, não vou falar o nome da pessoa, mas se vocês procurarem no Facebook, tem uma pessoa que compartilhava muito questões sobre treinamento de cavalo, e ele, por exemplo, postou uma ideia de que
que você poderia ter alguns auxílios para tentar fazer com que o seu cavalo saia com o posterior, colocando força nos pés, mas também que você tenha um certo controle nesse ângulo que você coloca no cavalo. E como é esse controle? Seria mais ou menos quando você solta o seu cavalo, você teria um ponto lá que você acha que quando o seu cavalo sair daqui e chegar lá, tem 45 graus. Que eu acho que isso ainda é muito legal. É factível? Não sei se é tão factível para o treinamento, porque eu nunca fiz para mim. Mas que eu acho que é uma ideia, e essas ideias são boas e devem ser discutidas. Por quê? Porque, cara, talvez seja muito difícil a gente dominar isso, mas se a gente pôr um artifício, o cavalo tem um objetivo de sair daqui, ele tem que chegar lá do outro lado, correndo, meio que a gente impõe no treinamento essa angulação. Que a angulação melhor do mundo seria realmente essa que eu teria misturando a velocidade, mas eu teria misturando um componente de força lateral para que eu derrubo o boi, mas não derrubo o boi sempre muito para frente. Quando o cavalo passa sempre muito para frente, a tendência é que ele puxe esse corpo também muito para frente. Quanto menor a angulação do cavalo aqui, maior a tendência é que ele puxe para frente. E essa é a conclusão. Quando vocês forem discutir, é bom vocês terem isso em mente quando vocês forem avaliar com os amigos. Porque esse componente de força, a gente pode pôr até em termos físicos. Cara, você vai correr uma boiada Nelore de classificação. Beleza? O peso vai dizer que tenha, sei lá, 300 quilos vivos. O seu cavalo provavelmente vai poder, se ele é um cavalo que ele faz essa saída aqui muito lateral, provavelmente ele vai poder carregar isso. E a tendência é que na classificação a velocidade seja menor. Então seu cavalo não tem que aplicar muita velocidade para passar do boi. Então é feasible. Mas bora imaginar você correndo um boi que tem 1 tonelada de peso vivo. E geralmente esses bois, eles têm saúde, então eles não sofrem tanto dessa pressão dos dois cavalos, eles tendem a correr mais, né? Quando eles correm mais, o seu cavalo tem que aplicar uma velocidade muito maior. E se o seu cavalo faz muito essa questão lateral, o seu cavalo vai ter que carregar um peso muito maior. Porque agora, em vez de 300 kg, ele vai estar carregando 1 tonelada, sei lá, 800 kg. Então, além de aplicar a velocidade muito maior, bora dizer que o cavalo do boi está a 40. Então, ele tem que vir a 40 e colocar 60. Uma aceleração muito grande. E, além disso, carregar 800. Então, é interessante vocês prestarem atenção nisso, que é lindo, eu acho lindo, cara, quando o cavalo angula demais, dá cada foto arretada. Mas nem todos os cavalos angulam e só correm depois. Às vezes a gente vai ensinar o cavalo a angular e o cavalo só quer angular. E às vezes ele para. Quando vai soltar o cavalo, você sente que o cavalo tá querendo parar um pouquinho, se encolhendo assim. E quando o cavalo tem esse negócio de se encolher, ou senão o cavalo angula, ele cada vez que angular mais, quer voltar para trás, pode até funcionar. E vai depender, mas vai depender. Será que ele vai conseguir fazer isso no boi de 1 tonelada? Ou ele pode até conseguir, mas quantas vezes vai conseguir repetir e arrastar essa carga de 1 tonelada fazendo força lateralmente? Então é uma coisa bem interessante de a gente pensar, que tem muitos questionamentos falando que antigamente o cavalo não saía muito, mas o cavalo arrastava o boi para frente. É bom? Não é tão bom. Então é interessante isso para quando você for comprar, avaliar cavalo. É interessante quando você for olhar o seu cavalo que é treinado, se você não treina, como está essa questão da angulação. Cara, tem cavalo que você treina e ele nunca vai angular, entendeu? E se você tem um cavalo muito veloz e ele não angula muito, use disso, sabendo disso que ele vai carregar, para você ter essa informação, para você saber a hora de soltar. Não quer dizer que ele seja um cavalo ruim. O cavalo dos melhores que a gente já viu correr é um cavalo que a gente já viu que ele faz mais ou menos esses 45 graus. Então, os melhores cavalos que eu já vi correr, ele mais ou menos faz 45 graus de forma natural, ou ele foi treinado a fazer isso, e depois de ele fazer, ele corre. Então, ele aplica aquela velocidade maior no rabo do boi, fazendo com que o boi não consiga manter a velocidade que ele estava correndo para frente, e o boi gire, e o boi vai valer, e o cara vai ficar feliz. Então, tem isso, né? Tem a questão do 45 graus. Conclusão, cara,
Cavalo que abre mais é bom. Ele pode carregar muito peso? Eu acho que não. Vai ser um cavalo que vai durar muito? Eu acho que não. Pode ser que ele até derrube um boi de 1 tonelada, fazendo essa força lateral, uma, duas vaquejadas. Será que é um cavalo que vai aguentar 10 vaquejadas fazendo isso? Eu acho que não. E aí é interessante ter essa noção. Talvez eu tenha repetido, mas é porque eu quero que realmente vocês tenham essa ideia da velocidade que a gente aplica no rabo do boi. Essa velocidade vai fazer com que o corpo gire, então passando com velocidade não é tão ruim, mas tem que saber que a gente vai arrastar o boi. A gente tem que deixar o boi entre as duas faixas, o objetivo da vaquejada é isso. E é bom vocês terem essa ideia, que tem esses componentes, bora dizer assim, de força. Quanto mais esse componente lateral, quanto mais seu cavalo abrir lateralmente, maior tem esse componente lateral, então mais força seu cavalo vai ter que fazer. E essa força, a gente não pode ir contra a lei da física. A gente vê cavalo muito pequeno, derrubando boi de 1 tonelada, mas quanto será que esse cavalo vai aguentar? Entendeu? E se esse cavalo talvez não angulasse tanto, ele fosse um pouquinho mais para frente, como ele iria fazer mais força, seria um cavalo que teria mais durabilidade, por exemplo. E o vídeo é isso, pessoal. Eu espero que tenha contribuído para você, que tenha. Eu não falei em termos físicos, mas tem torque aí, tem momento que explica isso, mas eu tentei passar de uma linguagem bem simples para que vocês entendam e possam utilizar isso no dia a dia, quando você for treinar, quando você for correr boi. Tenha em mente essa ideia de velocidade desse componente de força da angulação, para que você deixe o boi entre as duas faixas. Beleza, pessoal, então a gente teve uma ideia agora. Agora eu queria mostrar uns exemplos para vocês de angulações, e para a gente ter a ideia daquela angulação ideal, mostrando o boi realmente correndo. Então tem aqui angulação que eu acho, para mim, é uma angulação muito boa para quem vai derrubar o boi, que é o cavalo, ele dá uma angulada boa, só que ele põe velocidade para frente. E aí a tendência é que esse boi não vai pesar tanto para ele, porque ele não tem tanto essa angulação lateral, que seria, vamos dizer assim, ele teria que fazer mais força, mas também não sai tanto para frente, fazendo com que o boi não vá tanto para frente. Mas vocês podem até ver que ele não angulou tanto e o boi tem a tendência de ir um pouco mais para frente, mas é uma angulação muito boa. E aqui, pessoal, isso é um animais bom, pelo amor de Deus. Acho que nessa vaquejada só tem animal bom. Aqui eu vou dar um exemplo de uma angulação muito grande, beleza? Então é um animal que angulou muito e vocês podem ver que até o boi ficou um pouquinho para frente do animal, né? E para fazer o boi, você vê que o animal faz uma força bem grande, mas esse boi não vai muito para frente, beleza? Porque meio que eu estou puxando o boi de forma lateral, aquele componente de força que a gente falou. O outro exemplo que eu acho que eu já mostrei aqui é o seguinte: é esse animal, que é um animal que ele angula mais ou menos aquele 45 graus que a gente falou, e ele põe velocidade para frente. Então seria a angulação ideal, se tiver um método para a gente. Até falei a vocês um pouco tem pessoas que já têm a visão de como colocar isso como método de treinamento. Então, mais uma vez para vocês, o cavalo ele angula e ele faz força. Você vê o cavalo correndo. Então, essa seria uma das angulações ideais. O outro exemplo que eu já mostrei, eu comecei o vídeo mostrando ele, é o seguinte: quando o cavalo abre demais, só que o boi está seguindo para frente, a tendência é que o boi vai ficar na frente do boi e você está puxando algo lateralmente, que você vai ter que fazer muito mais força, beleza? E o vaqueiro colocou, não era um boi que estava correndo muito, então nenhum dos extremos é bom, né? Nenhum dos extremos é bom. Vou mostrar outro exemplo aqui para vocês de uma angulação que eu achei muito boa. Nessa vaquejada só tem cavalo bom, enfim, é difícil até achar ruim. Mas eu acho essa angulação desse cavalo muito boa, porque ele angula e coloca muita velocidade. Então a tendência, nem o boi vai muito para frente e nem ele faz tanta força.
Então, para mim, isso é seria uma angulação, bora dizer assim, ideal, tanto para o cavalo quanto para o vaqueiro, né? Tem outros exemplos aqui, que é o quê? E esse animal é bom pra caramba, era bom, né? Tem muito animal que não tá vivo mais, mas enfim, é um cavalo que tem uma velocidade extrema, e você pode ver que os outros, quando o boi cai, a tendência, como ele tem aquela força lateral, o boi não vai tanto para frente, mas nesse que ele passa para frente, o boi vai muito para frente. Olha quanto o boi vai para frente. O boi meio que caiu quase perto do primeiro cal, e olha o quanto o boi vai. Mas esse cavalo, bora pensar assim, né? As pessoas vão, lógico que tem gosto para tudo. Para mim seria um cavalo bom, porque é um cavalo que iria durar muito, tem uma velocidade enorme. Vai ter pessoa que não vai gostar, mas olha o quanto ele traz para frente. Então nenhum dos extremos é bom. A gente mostrou um cavalo que angulou demais, só que ele tem que fazer força pra caramba. Às vezes o boi vai ficar na frente, talvez ele nem derrube. E outro que passa demais, olha quanto o boi foi. Numa faixa que talvez tenha 10 metros, o boi foi quase para perto do segundo carro, né? Então nenhum dos extremos é bom. O ideal seria exatamente os nossos 45 graus. Outro exemplo dele aqui, derruba, como ele derruba para frente, sempre ele traz o corpo, o boi, bem mais para frente, beleza? E aí um trabalho excepcional, meu amigo Nego Edson, Neguinho Edson, aquele danado. Olha aqui, ó, olha quanto o boi vem para frente. O boi sempre vem para frente quando o cavalo não angula. E aí acho que eu passei por todos os tipos de angulação. Espero que tenha ficado bem visual para vocês entenderem os tipos. Então, e vocês, espero que esteja mais claro essa questão da angulação de força. E é interessante, eu vou até mostrar de novo aqui nesse cavalo, cara. Você vai ver que todos os bois giram, porque ele aplica uma velocidade tão grande, ó. O boi cai lateralmente. E os cavalos que abrem demais, eu vou mostrar agora para vocês, aqui. É muito difícil fazer o boi girar. Girar que eu falo é o seguinte, é o boi fazer isso aqui. Girar com o lombo. Botar a perna pro outro lado. Você vai ver que quando o cavalo passa com muita velocidade, porque eu apliquei uma velocidade muito grande aqui, então esse aqui, essa parte do boi tem uma velocidade muito maior do que as outras partes do corpo, ela não vai sustentar, ele vai desequilibrar e vai fazer isso. E foi o que a gente viu. E os cavalos que abrem mais, eles não conseguem fazer isso, que às vezes pode ser difícil para que o boi levante as patas e vale, que o boi seja válido. Então, mais um exemplo para demonstrar o quanto o equilíbrio é importante. E a física explica isso, mas a gente pode analisar nesses termos, sem muita física, que dá na mesma, que nem é bom demais não angular, nem é bom demais angular demais, e é isso. Acho que foi todos os exemplos para vocês.